vocês? Então, pessoal, vivemos aí em pleno 2023, ano da tecnologia. Cada vez mais ouvimos falar de carros voadores, motos voadoras, viagens a Marte. Não parece que o mundo acelera cada vez mais ao nosso redor? Não temos a sensação de que toda semana é lançado um novo celular? Ou que, a qualquer momento vai ter um novo iFood ou um novo Uber que vai mudar o mercado de trabalho? Será que o mundo sempre foi assim? Bem, na verdade não. Hoje, esse contador de história vai te ensinar que o mundo passou a acelerar cada vez mais a partir do negócio chamado Revolução Industrial. Foi essa tal revolução que tornou o nosso mundo como é hoje. Começou ali e até agora não acabou. Essa história da Revolução Industrial começou ali por volta de 1750. A vida humana acontecia num ritmo diferente, mais lento, mais natural, sabe? Havia uma estação para colher, havia um momento para trabalhar na casa. Mulheres e homens não ocupavam todo o seu tempo pegando ônibus, trem ou Uber. A maioria das pessoas vivia no campo e trabalhavam fiando algodão em casa, quando não trabalhava na fazenda. Sabe aquele pano que a gente veste e chama de camisa? Então, hoje ele é de fábrica. Em 1740, esse tecido ele era artesanal, assim como o fio. O cara que trabalhava fazendo isso era um artesão, igual o povo que faz miçanga. Olha a pulseirinha linda. Ou o pessoal que trabalha com vaso de barro. O artesanato era como se fazia tudo. Não existia indústria, tudo era feito com a mão. A senhora deu uma chance à minha arte. E esse fio, ele podia ser feito com algodão ou pelo de ovelha. Tem vários jeitos de fazer fio, mas naquela época se usava uma ferramenta chamada roda de fiar. O algodão vinha da Índia ou dos Estados Unidos, que eram colônias da Inglaterra, igual o Brasil foi de Portugal. E não faltava estoque do produto. O fio que era feito pelos artesãos seria vendido depois para a produção de tecido, talvez numa vila próxima, num vilarejo. Dinheiro! Ali seria feito o tecido que depois ia virar roupa, manta, coberta, e assim vai. Toda essa produção que vinha do fio, passando pelo tecido e terminando numa camisa, tem um ritmo próprio. Acompanhava a produção do fio. Em 1750, por ali, a Inglaterra era a maior marinha do mundo. Basicamente, todo navio de comércio era um navio de guerra. Não. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Era uma época em que comércio e guerra eram a mesma coisa. Eles dominavam o mar, tinham uma grande força militar em terra também. Dominando o mar, dominavam os portos. Dominando os portos, dominavam o comércio. Esse era o segredo. Qualquer problema em terra, o que os canhões do navio não dessem jeito, o exército inglês daria. O que existisse de mercadoria era vendido nas colônias. E essas vendas só dependiam da existência do que vender. E agora a senhora tá fazendo o quê, dona? Tô fiando. Fiando? Tô fazendo o fio da linha. O mundo era daquele jeito. Como que isso vai mudar? A primeira mudança aconteceu em 1736. Um cara chamado John Kay criou um novo jeito de tecer, a lançadeira volante. Isso aumentou a velocidade de fazer tecido. Em 1760 aconteceu a segunda mudança, com a máquina chamada Spinning Jenny, criada por um homem chamado Henry Graves. Antes, quem trabalhava na roda de fiar fazia pouco fio por vez. E tinha que ter uma mão boa, sabe? Para trabalhar naquele fio. A máquina do Henry Graves deixou o trabalho mais fácil e passou a fazer muito mais fio por vez. Enquanto com a roda de fiar se fazia um carretel, na Spinning Jenny se podia fazer 8. Mas em pouco tempo eles começaram a adaptar aquela máquina e ela começou a fazer até 80 carretéis. Dinheiro! Em 1769,
Pouco tempo depois da primeira máquina, ainda movida pela força humana com a manivela, Arkwright inventou uma máquina movida pela força da água. Essa máquina ela é meio parecida com uma hidrelétrica. Você coloca a fábrica perto de um rio, a correnteza do rio vai mover uma roda que vai fazer o maquinário todo se movimentar. Não era mais tipo preciso força humana. A máquina podia girar praticamente infinitamente, enquanto o rio continuasse correndo. Essa máquina ela girava um número absurdo de carretéis. Além disso, a máquina conseguia fazer um fio cada vez melhor e gastando cada vez menos algodão. E agora se ela tá fazendo o quê, né? Dinheiro! Em 1785, Cartwright inventou um tear mecânico. A máquina fazia todo o trabalho de tecelagem sem precisar do artesão. Aquele povo do campo, lá do começo da história, que trabalhava um pouco nas colheitas e um pouco fazendo fio, entre 1750 e 1785, passou a ver cada vez mais novidades ao redor deles. E suas vidas passaram a mudar cada vez mais. No começo, eles até passaram a ganhar mais com fio. Ganhando mais, não precisavam mais trabalhar arando terra, nem plantando. Começaram só a fiar. Eu sou rica! Essas pessoas, em pouco tempo, não conseguiam mais voltar a trabalhar na fazenda. Eles passaram a depender só do trabalho fiando para viver. Tu fazendo o fio da linha. Além disso, se antes o artesão conseguia trabalhar em casa, aos poucos foi vendo surgirem fábricas. Não tinha como o cara sozinho competir com a fábrica. Ele teve que se render e trabalhar para ela. Com o invento da máquina a vapor, as fábricas, que antes ficavam perto de rios para funcionar, começaram a ficar onde era mais fácil vender os produtos, perto de cidades com portos. Olá, eu gosto de dinheiro. O mundo de quem trabalhava somente o suficiente para viver começou a ser a de quem trabalhava para sobreviver. Para quem trabalhava cultivando sua própria comida, dinheiro não era exatamente importante. Mas, para quem depende só do trabalho de fazer fio ou tecido para sobreviver, dinheiro era essencial. Ele precisava do dinheiro. Só com o dinheiro ele conseguiria comprar comida. No campo, ele não conseguia mais trabalho. A cidade e a fábrica eram sua única opção. O artesanato virou coisa do passado. Como é que você tá lucrando tanto assim, então? Mas daí não tem que falar comigo, tem que falar com o meu financeiro que tá ali, ó. Em menos de 30 anos, para ele conseguir o que precisava para viver, ele tinha que ir ao mercado. E o mercado só aceitava dinheiro. Dinheiro ele só conseguia trabalhando. Trabalho ele só conseguia na fábrica. A fábrica ficava na cidade. O mundo foi mudando rápido, cada vez mais acelerando. E esse mundo agora era na cidade. Cada dia uma nova novidade. Cada dia uma novidade que muda a sua vida. Uma vida totalmente diferente. A máquina e a fábrica foram mudando tudo. Isso é revolução industrial. Doideira! De lá para cá, não parou de surgir novas máquinas que reduzissem custos, aumentassem lucros e mudassem o trabalho. O trabalho do povo da Inglaterra em 1800 era fio e tecido. O da gente hoje é Uber e iFood. O de amanhã a gente não tem ideia. O mundo de 1750 para cá não parou mais de mudar. Essa é a única certeza que a gente tem.